E para falar mais sobre a provisão de Deus, essa promessa de provisão de Deus, nós convidamos o pastor Leonardo Campanha. Bom dia, Léo. Bom dia, Lídia. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para falar de um tema tão importante, uma promessa feita por Deus através aí da vida do apóstolo Paulo, né? Ficou registrado aí na carta à igreja que estava em Filipos, né? Então, muito bom estarmos aqui mais uma vez. É verdade, Léo. E que promessa essa de provisão, né? Que isso, cara. E eu queria já que você falasse um pouquinho disso, de falar das promessas de Deus, por que que é importante e por que que é importante falar dessa promessa de provisão também. Tá. Em primeiro lugar, por que é importante falar das promessas, né? Você já apontou no começo do programa, mas uma coisa muito importante quando a gente fala de promessa de Deus é o fato de que Deus não quebra promessas. É. Então, se está na Escritura uma promessa de Deus, qual é a certeza que nós temos? Que ela se cumprirá. É. Porque Deus ele é fiel a si mesmo, ele é fiel ao seu caráter, ele é fiel à sua palavra. Então, se ele fala, ele cumpre. Tanto cumpre que ele mandou o próprio filho para morrer no nosso lugar, né? Então, é importante a gente ter essa dimensão, né, acerca das promessas de Deus, né? E eu quero antes da gente entrar na conversa toda sobre essa promessa, por que é importante meditar nessa promessa de maneira específica, eu quero ler o contexto dessa Ai, que promessa. ótimo, Léo. Porque muitas vezes, qual que é um erro de interpretação que nós fazemos e a gente acaba, então, achando que Deus prometeu uma coisa e, na verdade, ele prometeu outra. E acontece muito isso da Acontece gente muito. errar a interpretação, E né, Léo? dentro do contexto dessa promessa, tem um dos versículos mais torturados da história da humanidade, que é tudo posso naquele que me Ah, fortalece. é um versículo mais torturado, porque todo mundo distorce demais, Exato, agressivamente, né? exato, Boa, exato. Léo. Então vamos aqui, ó, o texto vai começar em Filipenses 4, verso 10, né? E está escrito assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos a mim na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas duas, o bastante, para, não uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, o que é importante a gente entender aqui? Há um contexto breve sobre Filipenses, sobre essa carta, para que a gente entenda. Paulo estava preso, certo? Já esperando a sua condenação de morte. Então, Paulo não tinha, aos olhos humanos, uma perspectiva muito boa pela frente. Ele sabia que ele ia enfrentar a morte. Paulo escreve uma carta, basicamente, que fala sobre alegria, ele estando preso, nos ensinando que não existem circunstâncias que são suficientes para que nós sejamos abatidos como cristãos. Nossa. Tá? E aí, ele está escrevendo para a igreja em Filipos, que estava passando por dificuldades, divisão interna, perseguição externa, e ele está falando, olha, vale a pena ser feliz, não adianta andar ansioso, né? Tudo isso no capítulo 4. Né? E ele vai trabalhando essa ideia, mostrando que, para nós, o estar em Cristo nos dá força para superar isso, é motivo de alegria suficiente para a nossa vida e tudo mais. Então, Paulo vai escrevendo isso. Paulo escreve essa carta também como motivo de gratidão, porque a igreja em Filipos havia mandado uma oferta para Paulo. Então, Epafrodito foi aquele que levou as notícias da igreja e levou também um recurso financeiro, porque Paulo, nessa prisão, ele precisava pagar a própria prisão. Que loucura, né? Então, eu acho que é o modelo ideal, tá? É. O preso que tem que pagar, né? Paulo estava preso de maneira injusta. É outra história. Mas era necessário, então, que alguém ajudasse Paulo. E aí Paulo está falando assim, olha, vocês fizeram isso.
Não apenas uma vez, mas duas. Uau. Isso em outra cidade. Agora vocês estão renovando comigo o cuidado. Ou seja, mais uma vez. Isso é legal, porque é o cuidado da igreja para Olha com só. aquele que a plantou. O cuidado da igreja para com o seu pastor. Né? Paulo já havia saído, ele não era o pastor da igreja local, mas ele tinha uma relação de cuidado com essa igreja. E a igreja, então, se preocupa com as condições financeiras Olha do só. seu líder espiritual. Isso é uma coisa fundamental. E Paulo falou assim, vocês renovaram esse compromisso comigo. Quando eu estava em Tessalônica lá, vocês foram os únicos. Não teve mais ninguém. E vocês não mandaram uma, mais duas. E digo mais, agora que vocês mandaram, eu tenho abundância. Eu estou suprido. Veja, não é um líder espiritual, ele não tem que passar necessidade. Que bênção, né, Léo? Né? Então, Paulo está falando assim, olha, vocês me supriram, eu estou com abundância, eu estou feliz, né? Independente das circunstâncias, eu estou feliz e vocês têm se associado comigo nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. É assim que o corpo de Cristo deve enfrentar as dificuldades. E aí, né, ele fala assim, ó, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, né, o mensageiro, me passou às mãos o que me veio da vossa parte. E ele vai dizer que o que veio da parte da igreja em Filipos, a oferta financeira veio como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível, agradável a Deus. E aí vem a promessa. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, o que é importante a gente pensar a respeito dessa promessa? Primeiro, quais são as circunstâncias que essa promessa foi feita? O que de fato, a quem de fato ela se direciona? Isso que eu ia perguntar. Porque aqui, muitas vezes as pessoas gostam de pegar fora do contexto. Então, Deus suprir em Cristo, né, todas as necessidades. De fato, Deus não desampara os seus. Uhum. Mas aqui está direcionado de uma maneira especial àqueles que investem o seu dinheiro na vida da igreja. Olha, Aqueles que são generosos nas suas ofertas, aqueles que são dizimistas fiéis, aqueles que se preocupam com a liderança da sua igreja. É disso que ele está falando aqui. aham. Então Paulo está falando assim, ó, já que vocês me abençoaram, eu tenho certeza que Deus os honrará. Eu tenho certeza que Deus suprirá cada uma das suas necessidades, porque essa igreja estava dando muitas vezes até além das suas próprias posses. Eles estavam se sacrificando por conta da condição que Paulo estava vivendo. Então, para essas pessoas, e aí quando a gente vai trazer isso para os nossos dias, Isso que eu ia perguntar, como é que a gente traz essa promessa para as pessoas que não são líderes de igreja, para as pessoas que estão envolvidas, enfim, como então, traz para o dia de são as hoje? pessoas que vão, através do seu dinheiro, participar da obra do reino de Deus. Todas as pessoas que participarem com a motivação do coração correta da obra de Deus têm direito a usufruir dessa promessa, digamos Essa promessa assim. será cumprida na vida deles. Será cumprida, é isso. Né? Obrigado. Não é uma ideia de barganha. Né? Aham. Você colocou um ponto importante, que é a ideia da motivação. Boa, é. Né? É uma coisa interessante. Então, assim, aqueles que estão preocupados com o reino, aqueles que estão preocupados com aqueles que estão à frente, preocupados com os pastores, com os missionários, com os evangelistas. Porque, assim, vamos pegar agora a pandemia. Diversos missionários no campo sofreram com um problema de câmbio. Sim, Né? mudou Agora, será que a gente não deveria, então, se sacrificar mais para mandar Verdade. mais para eles? Para que eles tenham uma condição mínima de vida decente? muito. É, verdade. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito, vai afirmar que Deus suprirá isso em Cristo. E Deus Então, move, levanta pessoas, chega, exato, né? Exato. E aí, eu trouxe hoje, lendo a Bíblia pela manhã, pouco antes de vir para cá, Deus tem feito isso comigo esses dias. Eu vou até um capítulo, a hora que eu chego no dia seguinte, eu começo a ler a Bíblia, eu falo, nossa, esse texto eu vou usar agora. Olha que bem. E aí, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de Amém. toda a tua renda. Né? Então, a ideia de oferta e a ideia de dízimo. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, a gente precisa entender que quando nós investimos no reino de Deus, quando nós investimos financeiramente no reino de Deus, quando nós cuidamos daqueles que estão à frente da obra, né? Então, quando nós cuidamos dos pastores, dos missionários, e aqui eu não estou jogando em causa própria, não, mas quando a gente cuida, porque isso está na Bíblia, nós somos abençoados. E eu vivi isso na minha vida antes do meu chamado. Né? O meu chamado é recente. Né? Antes disso, eu sempre me preocupei em ser um dizimista fiel, em dar ofertas,
né? Não, eu não estou aqui para contar, porque a Bíblia fala que o que a mão esquerda faz, a mão Sim. direita tem que saber. Mas quando o meu testemunho quando você faz, essa promessa se cumpre. É diferente, você sente, né? Essa Mesmo que promessa você não se fala, exatamente. Então Deus supre cada uma das nossas necessidades. Só que o ponto a gente só leva, normalmente, né, a gente vive num mundo bastante materialista, a gente vai levar o cumprimento dessa promessa para que área? Somente para a área financeira. Financeiro, exatamente. Agora o texto diz que é cada uma das nossas Cada necessidades. um, Nós não temos só necessidades financeiras. é. Nós temos necessidades espirituais. Nós temos necessidades na área da saúde. Nós temos necessidades emocionais. Nós temos necessidades de relacionamentos. Então Deus ele vai suprindo, né? Você é a prova aí de Deus supre com os relacionamentos. Boa, é Então verdade. Deus ele vai suprindo as nossas necessidades. Então muitas vezes a gente quer tangibilizar, a gente quer contabilizar o cumprimento da promessa e o cumprimento dela é intangível. A Verdade. gente não sabe de que maneira Deus está preservando a nossa saúde. A gente não sabe de que maneira Deus tem preservado os nossos relacionamentos. Como Ele tem preservado os nossos entes próximos, queridos. Como Ele tem preservado a nossa família. Então, em cada uma das nossas necessidades. Que lindo. Não apenas financeiro. A gente tem que parar de pensar de uma maneira tão econômica. Sim. Né? Isso parece que a gente gosta mais de mamão do que de Deus, né? A gente tem que começar mais a pensar no ser completo. E nós somos corpo e alma. Nós somos seres que possuem um lado espiritual. E por isso nós temos uma necessidade de relacionamento com Deus. Deus supra essa necessidade. Ele nos traz paz em meio à dificuldade. Ele traz paz em meio a toda a complicação que a gente tem vivido. Ele nos traz segurança para nós fazermos algumas coisas. Ele vai cuidando de nós em cada uma das nossas necessidades. E por isso que é importante meditar nisso. Então, quando eu entendo essa promessa de uma maneira mais plena, então eu invisto no reino, eu invisto. E aí, por exemplo, por isso que a nossa igreja presta conta. A nossa igreja presta conta não para querer mostrar que faz, mas para as pessoas confiarem que aqui administra de uma maneira correta. Então, quando você investe no reino, Deus cuida de você. Né? Então, por isso que a Bíblia fala que Deus dá aos seus enquanto dormem. Porque Deus cuida de cada uma das nossas necessidades. É verdade. Eu tenho mania de falar com Deus em oração, cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. E aí eu largo na mão dele. Se é que a gente, na verdade... E aí eu peço perdão, né, Léo? Porque eu sei que você vai falar, a gente não cuida direito. Aí a gente já fala isso pedindo perdão, né? Porque fala, perdão, eu não cuido direito. Hoje você entrando nesse detalhe que a gente entrou agora, eu estava lendo um livro hoje, e aí perguntou assim, sobre fidelidade, né, com Deus. E aí perguntou assim, quais as 10 coisas que Deus confiou a você a fazer? Menino... para fazer essa lista das coisas que Deus confiou você a fazer. Mas voltando para as promessas, aí eu fiquei pensando, né, se é que a gente cuida, né? Mas você falou do relacionamento, é interessante que quando Deus me converteu, há 11 anos atrás, uma das primeiras coisas que eu queria que ele resolvesse era um relacionamento, né? Acho que foi a última que ele deixou assim, ele foi arrumando todas as áreas, foi limpando, e ainda não foi a última, porque você ainda tem bastante tempo de vida. Tá arrumando todo dia. É isso que eu quero dizer. Mas como é importante a gente confiar e esperar no Senhor, né, Léo? Porque assim, eu vi várias áreas da minha vida sendo transformada. Eu tô, né, enfim, falando de mim, mas é verdade. Isso quando a gente... Faz sentido falar da gente, porque a gente vê a Bíblia na prática, na nossa vida. Né? Então, assim, isso atesta que a Bíblia, ela se cumpre. Exatamente. Né? Então, uma coisa que eu converso às vezes com amigos próximos, enfim, a gente tende a achar que a gente sabe cuidar melhor das nossas coisas do que Deus. Coitados de nós. Meu Deus. Então, por isso que eu falo assim, tenho, sei lá, amigos meus que têm filhos, às vezes eles não querem que os filhos sejam pastores ou missionários. Pois é. Aí, ou qualquer outro tipo de cuidado, né? Não, porque vai sofrer e tal. Eu falei, você acha que Deus não sabe a quantidade de sofrimento que ele precisa? Você acha que Deus sabe? A pergunta é, você acha que Deus sabe cuidar melhor dele do que você? Então se ele sabe, e como diria Hernandes, ele sabe, temos que descansar mais nisso, né? E por isso, às vezes, a gente precisa ir tirando, né, lutando com a ansiedade, a angústia que vem no nosso coração, quando a gente deseja muito resolver uma coisa. Deus sabe o tempo certo. Obrigada, Deus. Pode falar comigo. Então, isso significa que nós temos que orar. Isso significa que a gente tem que falar. A gente não está falando que tem que parar de orar. Sim. Não está falando que tem que parar de lutar para que as coisas aconteçam. A gente tem que descansar sabendo que Deus sabe o tempo exato.
Aí vai para Verdade. Eclesiastes 3, tem tempo para tudo, e por aí vai. Então Deus tem um tempo certo para cumprir cada promessa na nossa vida. Que isso, gente, já está falando comigo demais aqui, eu quero saber se está falando com você. Eu sei que tem gente aqui assistindo. A Wanda voltou, Wanda, a gente estava com saudade de você, viu? Ó, o Rogério Valadares falou, bom dia, Deus te abençoe. Obrigada, Rogério, você falou que eu sou muito simpática. Obrigada, Rogério, glória a Deus, tudo que a gente tem de bom vem dele, né? A Simone, bom dia, dentro da soberania de Deus, tudo é possível ao que criemos. O Rogério também falou de novo. A Joyce, a Delva, o Alxi, pediu oração para que tenha alegria do Senhor todos os dias. Amém, Alce. Depois a gente pode até colocar para você até fazer uma oração. A Wanda, bom dia. Falou para o Aldi meditar nas cartas de Paulo aos Filipenses. Nela você achará orientações à base do reino para alegria e salvação. É o que a gente acabou de falar, né? O Olha que capítulo lindo. 4, É. né? Capítulo 4 de Filipenses vai falar muito dessa questão da alegria, né? A maneira de nós conseguirmos estar alegres e não ansiosos, Paulo vai dar resposta para isso. Qual é o melhor ansiolítico? Qual é o melhor remédio para a ansiedade? É a oração. Ele vai falar, então, que nós temos que colocar tudo aquilo que nos preocupa diante de Deus. É verdade. E que Ele encherá o nosso coração e a nossa mente de paz, né? Então, esse texto é bastante bonito, né? Eu gosto bastante dele, porque eu sou uma pessoa que luto com a ansiedade. Eu também, eu ia né? mesmo falar isso. Então, eu gosto muito desse texto por conta disso, né? Depois, na primeira carta de Pedro, Pedro vai falar que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Então, é sobre Cristo que nós lançamos, né? E eu tenho certeza que essas são promessas que trazem paz ao coração e vão ajudar o nosso irmão que está aí no bate-papo. Amém, que bênção, é verdade. É verdade, por experiência própria, ajuda mesmo. E acalma a oração, acalma tudo, que bom. Léo, vamos continuar falando mais um pouquinho, tem umas perguntas interessantes aqui para fazer para você. Tá bom. Mas antes eu quero falar uma coisa importante para quem está nos assistindo aqui, rapidinho. Vamos lá. Tem uma novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar aquele novo visual para sua casa ou para qualquer lugar, né? As tintas da Quali Vinil são indispensáveis para a sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores. Isso mesmo, você faz a cor do jeitinho que você quer e eles chegam lá e acertam. As cores nunca foi tão fácil personalizar das cores da sua casa, do seu quarto e também da sua igreja. Por que não dar uma renovada na igreja, nos ambientes da igreja? Já pensou? Enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você imaginou. É verdade. E além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todos os lugares. Os produtos, com certeza, estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Então, nossa dica de hoje, inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil, é isso aí. Nossos queridos irmãos da Quali Vinil, que bênção que vocês têm sido para o reino e para a qualidade no que vocês fazem com excelência, das tintas de chegarem e no ponto onde as pessoas desejam, transformando a vida das pessoas, não só com produto de qualidade, mas também com a motivação por trás do coração de vocês. Parabéns e que Deus abençoe muito. Vamos voltar a falar de promessas. Léo, a gente falou de vários pontos que pode nos dar esperança, né? Tem mais algum? Depois de tudo isso que foi falado, né? Deve ter vários. Mas eu queria te perguntar qual o papel da... Tem mais algum motivo que pode nos dar esperança, essa promessa que você falou? Eu acho que essa A gente promessa... abordou vários profundos, né? Sim, eu creio que essa promessa deve nos levar a refletir, né? Agora, vamos pensar mais no que ela deve me levar a fazer do que no eu vou receber. Na nossa rotina, né? Como Isso. que pode... Então, vamos pensar assim, olha, o que essa promessa traz para mim, então, além dos benefícios que eu já adquiro, né? Dos benefícios que já me são dados. Né? Eu creio que a gente tem que pensar o seguinte, na questão do contexto, eu trabalhei essa ideia, né? Na verdade, eu só trouxe o que já está na Escritura, sobre a ideia da igreja que cuida dos seus líderes, da igreja que investe no reino, e por isso ela é abençoada por Deus, ela é sustentada por Deus, ela tem as suas necessidades todas atendidas. Então, o que essa promessa traz para mim? Traz para mim a importância de eu fazer parte dessa obra do reino. Então, essa promessa tem que me levar a refletir o seguinte, se eu quero usufruir dessa promessa, Boa. mais uma vez, aqui não é ideia de barganha, tá? A
A gente coloca nesses termos aqui para ficar mais tranquilo a E conversa. porque não adianta, porque se a pessoa não tiver consciência de que não é uma ideia de barganha, não vai funcionar, e vai se revoltar com Deus, vai estar tudo errado. É importante falar isso. Então, quando a gente pensa nessa promessa, isso tem que nos levar a revisitar o nosso relacionamento com o dinheiro. Com Deus, eu ia falar, Com o dinheiro. verdade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, elas dizem ter um relacionamento com Deus, mas parece que o bolso não foi convertido. Então, às vezes não é dizimista fiel, ou às vezes, para mim, a gratidão ela tem um começo no dízimo. Sim, É o mínimo que você tem que fazer. eu também concordo Né? plenamente. E aí, a partir daí, as ofertas, né? E eu falo isso porque nós vivemos uma época muito materialista, eu já falei isso aqui hoje, em que as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Elas estão mais preocupadas consigo, com o seu reino, do que com o reino de Deus. Então, a pessoa se preocupa muito mais em investir no seu reino, em trocar o seu carro, em comprar uma nova roupa, e eu não estou falando que não pode fazer isso. Uhum. Mas, às vezes, o objetivo de vida da pessoa é só isso. E o reino fica de lado. E as missões ficam de lado. Né? Nós somos chamados a glorificar a Deus, a adorar a Deus. Só que hoje, né, por que existem missões? Porque ainda falta adoradores. Tem adoradores que são eleitos que ainda não foram resgatados. E por isso as missões existem. E as missões, elas só vão para frente, humanamente falando, se tiver quem vá, e essa pessoa que vai precisa ser sustentada. Né? Ela precisa ser cuidada. Ela tem necessidades, assim como eu e você e o pessoal que assiste em casa tem necessidades, os missionários, os obreiros, os pastores, os evangelistas, os seminaristas, todo mundo tem necessidade. E aí, esse é o trabalho da pessoa, essa é a vocação que Deus deu para ela. E por isso ela tem que viver disso. Né? Se você vive do evangelho, tem que receber pelo evangelho. Paulo fala isso. Né? Então, a gente já fez um programa sobre amor ao dinheiro. Né? Aí eu convido você a assistir esse programa que nós fizemos. Eu dei uma aula na EBD, tá no canal do YouTube da igreja também, procura lá, Amor ao Dinheiro. A gente já conversou bastante desse assunto, né? A nossa conversa numa EPP foi um pouco mais de testemunho, né? A aula na EBD já foi uma base mais bíblica, mostrando essa realidade. Então, essa promessa tem que nos levar a revisitar, né? A visitar a nossa relação com o dinheiro, para que essa relação com o dinheiro ela seja correta. E o problema não está na quantidade que eu tenho, porque existe o pobre que ama o dinheiro e existe o rico que ama o dinheiro. Sim. Então é na relação que eu tenho com o dinheiro. E a partir de quando eu visitar essa relação, eu tomar a decisão de, olha, tenho que ajustar essa relação. Então, para isso, se eu não era dizimista, eu vou pedir perdão para Deus, me arrepender dos meus pecados, e começar a ser dizimista. Eu vou começar a ser um ofertante. Eu vou começar a me preocupar com missões e ir atrás de missionários que estão precisando de parceiros. Eu vou começar a investir no reino, porque eu sei que, enquanto eu invisto no reino, Deus cuida de mim. Né? Então, muitas vezes a pessoa está preocupada em fazer a sua reserva, que também não tem problema. Não tem problema você fazer uma previdência, não tem problema você guardar dinheiro. Qual é o problema nessa história? É você depositar sua confiança nisso. Sim. Então, você pode fazer, mas deposita sua confiança em Deus. E quando precisar, tira da sua reserva e dá para quem precisa. Né? Então, às vezes eu tendo conversas com a minha esposa, a gente repensando toda essa parte financeira, às vezes eu falo para ela assim, é errado, é pecado o irmão nosso passar necessidade e eu ter um dinheiro guardado e não dar para ele. É verdade. E não é nem emprestar. Pode ser emprestar, mas às vezes é dar mesmo. É dar mesmo. Então, a gente precisa repensar isso aí, né? E então, eu creio que essa promessa nos ajuda nessa parte também. Eu falo que o reino de Deus, Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso conosco, que inclusive nos nossos deveres nós somos abençoados. Então, qual é uma responsabilidade minha como cristão? É participar financeiramente da obra. Isso é responsabilidade, isso aí não tem conversa. O problema é que muitos pseudo-pastores aqui no Brasil distorceram isso. Sim. Né? Então, eles têm jatinho, eles têm mansões, eles têm tudo isso. Isso a gente não vê na nossa igreja. Graças a Deus, né? Entendeu? Então, assim, o problema é que essas pessoas extorquiram a fé das pessoas, esses pseudo-pastores, extorquiram a fé das pessoas, e as pessoas, então, agora associam
a vida, a parte financeira dentro da igreja é isso. Só que não. Isso nem é igreja. Essa realidade ali nem é igreja. Então, Exatamente. quando a gente fala da parte financeira, a gente está falando de investimento no reino mesmo. Né? Então, quando o pastor Arival fala assim, eu não tenho jatinho. Né? Meu negócio é preocupar, mandar para missões. Sim, e a É gente sabe que construir, né, comprar Léo? A gente terreno, vê ele no dia a dia aí, a gente comprar sabe terreno, que é isso. construir templo, pagar os obreiros, né? Então, nós precisamos ser diferentes. Nós somos crentes. E a parte financeira, né? Deus, Cristo, né? O termo que é mais usado no Novo Testamento para relação nossa com Cristo é de senhorio. Fala que Cristo é o nosso Senhor. Mas assim, é o que mais é falado. A gente muitas vezes se refere a Cristo como Salvador, mas na Bíblia o chama mais de Senhor. O que significa Senhor? Dono. Então, Cristo é dono de todas as áreas da sua vida e todas as áreas da minha vida, inclusive do nosso dinheiro. Sim. E aí, a gente precisa, então, aplicar isso de maneira correta. E quando eu faço isso, Deus é tão gracioso que Ele me abençoa porque eu faço isso. Ele fala assim, Léo, investe no reino. Põe lá em missões, põe no missionário, põe nisso, põe naquilo. E é o seguinte, pode fazer isso tranquilo, que eu, que nunca falhei e nunca falharei, estou te sustentando. Eu vou cuidar da sua saúde. Eu não estou falando que a doença não pode vir. Sim. Mas eu vou cuidar da sua saúde, eu vou cuidar dos seus familiares, eu vou cuidar da sua esposa. Se você tiver filho, cuidar do seu filho. E é esse Deus que cuida de nós. Então isso muda a nossa rotina, isso muda a nossa relação. A gente deixa de viver uma dependência de confiança no dinheiro e começa a confiar mais em Deus. E que é uma dependência que nos traz tristezas, traz devastações para a alma. Às vezes muitas pessoas andam tristes e não sabem, porque muitas vezes é isso também, né? Ou com problemas, assim. Enfim. Quando a gente olha para as estatísticas do nosso tempo, existe uma correlação entre a riqueza e as doenças, as maiores altas de taxa de depressão e suicídio. Olha que loucura. Existe né, até vendo um debatedor aí na internet esses dias, ele falou assim, me parece que o suicídio e a depressão são prêmios exclusivos para os mais ricos. Então, as taxas de suicídio e depressão são maiores em países de primeiro mundo que de terceiro. Se você pegar a cidade de São Paulo, tem pesquisas que mostram isso, pode pesquisar no Google, as regiões mais ricas de São Paulo são as que concentram as maiores taxas de depressão e suicídio. É uma loucura, cara. Então, é isso que o amor ao dinheiro leva. Enquanto o amor a Deus vai levar a outra coisa. Tanto é que vai levar satisfação, alegria, né? A Lídia vem aqui sorrir para vocês. Graças a Deus. Nossa, louvado seja Deus. Ô, Léo, você falou um pouquinho do senhorio de Cristo, que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele vai... E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, sobre o que essa promessa fala de Deus. Assim, você falou um pouco, que falou tudo, né? Ele é nosso senhorio, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que essa promessa revela de Deus pra gente. Quando a gente lê o versículo aqui, vamos abrir rapidamente nele, que o nosso tempo está acabando. Tá, Ribeiro. O problema aqui Volta da TV depois. É assim, né? A gente é sempre rápido aqui, né? Então, fala assim, ó. Tá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então, a gente primeiro aprende aqui que Deus, ele é rico, ou seja, ele é dono de tudo. E a gente sabe disso porque lá em Gênesis 1 diz que ele criou todas as coisas. Então, Deus tem o senhorio sobre tudo. Né? Não existe nada, né, na face da terra que não pertence a Deus. O diabo não possui nada. Ele tenta usurpar, ele tenta parasitar as coisas que Deus possui. E tudo isso é feito em Cristo. Isso mostra a obra mediadora de Cristo. Isso mostra que Cristo é aquele através de quem é possível que a nossa relação com Deus aconteça. É possível, através de Cristo, que nós sejamos amigos de Deus, filhos de Deus. Né? Somos alvo do amor de Deus, porque antes nós éramos alvo da ira. Então é em Cristo que as nossas necessidades são supridas. Isso mostra que Deus é soberano, né? Que Ele possui poder sobre tudo, Ele controla cada uma das suas necessidades e das minhas. E tudo isso é possível em Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. É aquele, né, eu gosto sempre de falar essa frase, é aquele que veio, encarnou, obedeceu de maneira perfeita à lei, se deu sacrificialmente, tomou a sua vida de novo ressuscitando, foi assunto aos céus
está à destra de Deus, sentado no trono, reinando soberanamente. É nesse Jesus Cristo, o nosso mediador, aquele que está à destra de Deus, intercedendo por nós, sabendo das nossas dificuldades, pedindo para que a nossa fé não esmoreça, pedindo para que as nossas necessidades sejam atendidas. É esse Jesus Cristo. É nele que essa promessa é cumprida. Tô quase chorando aqui, gente. Que coisa linda falar sobre isso. Ô, Léo, rapidinho, e como que a gente pode meditar nessa promessa todo dia? Quais os momentos que a gente pode meditar? Os momentos que você mais indica para a gente fazer uma meditação nessa promessa, todos os dias, para a gente não esquecer disso. Eu creio que, eu não sei se a gente pode falar em momento específico para qual é o momento mais ideal, mas eu creio que um momento bom é quando você vai separar, fazer suas contas para ver quanto você vai dar de oferta para você dar o seu dízimo. Você tem que meditar nisso, né? Porque muitas vezes você vai falar assim, ó, esse mês a conta não tá fechando. Talvez eu vou deixar de comer uma pizza, mas eu vou abençoar missões. Olha que bênção. É uma troca. Servir, é uma troca. E eu não tô falando que Deus vai te dar outra pizza, não. Às vezes não vai dar mesmo. Mas essa promessa vai se cumprir. Então eu creio que nesse momento é um momento bom. Eu creio que após você já ter ofertado, você ter dado o seu dízimo, você meditar nisso para você ter tranquilidade para o resto do mês. Né? E na certeza, e eu creio que em vários momentos, quando a gente medita nessa promessa, a soberania de Deus vem à tona, a mediação de Cristo, a perfeição da obra de Cristo, o cuidado de Cristo conosco, isso serve para qualquer momento. Né? Verdade. Então eu creio que é uma promessa para a gente guardar no nosso coração, certos de que Deus não nos desampara, verdade. Deus não nos abandona, isso jamais Ele fará. Né? A gente até tenta se afastar dele às vezes, mas Ele não deixa. Né? Ele, na sua graça, na sua misericórdia, Ele cuida de nós. Né? E eu creio então que é válido para qualquer hora. Muito bom, muito bom. Bem colocado também na hora que for dizimar e ofertar. Muito bom. Léo, rapidamente, uma mensagenzinha final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Meus irmãos, o nosso intuito aqui é trazer para você mais do conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus nos leva a uma transformação de vida. Através da palavra de Deus, o Espírito age em nós, transformando o nosso coração e nos levando cada vez mais a ser conformados à imagem de Cristo. Né? A Lídia falou sobre a soberania de Deus em Romanos 28, né, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O verso 29 vai dizer que esse bem é ser conformado à imagem do Filho, que é Jesus Cristo. Então, o nosso intuito, quando nós trazemos uma promessa dessa, uma palavra de Deus para a sua vida, é para que você seja transformado. E o meu convite a você é que você medite nessa promessa, que você reveja a sua vida financeira, que você repense o quanto você tem investido no reino, que você repense em onde você tem depositado ou em quem você tem depositado a sua confiança. Não se esqueça que aquele que nos guarda, que aquele que nos supre, aquele que cuida de nós, é o Deus soberano, todo-poderoso. E é Cristo, nosso Senhor, que fez com que isso fosse possível. É por meio dele que essa promessa se torna uma realidade. Então, descanse nessa promessa, confie em Jesus Cristo, certo? De que Deus supre as nossas necessidades. Que Deus muito o abençoe. Amém, Léo, amém. Que bênção de programa. Eu sou muito grata a Deus por Ele nos dar o privilégio de participar do que Ele tem feito, né? Obrigada por trazer essas palavras tão sábias.